Minha tela entrou aí? Entrou, Carol. Então tá ótimo. Entrou, Carol. Pessoal, eu falei que a partir dessa semana a gente ia começar a fazer os exercícios do AVA. No entanto, como a gente vai começar com contas hoje, e o livro traz bastante contas, então a partir da semana que vem eu vou resolver os exercícios. Aí a gente vai ali as sessões 3, as unidades 3 e as unidades 4 do AVA ao longo das aulas, tá bom? E hoje a gente vai entrar com setorização. Mais uma vez, quem tiver o que contribuir, seja muito bem-vindo. Adoro quando vocês me passam novas informações aí. Meninas que atuam na área, se tiver alguma outra experiência, alguma outra vivência, fiquem à vontade para acrescentar. Hoje a gente vai falar, vou aumentar a tela. Reforço aí que o WhatsApp está aberto para quem quiser participar e não quiser utilizar o áudio, fiquem à vontade. Se a minha voz cortar, me avisem que eu tento ver se eu troco o Wi-Fi aqui. Hoje vamos ter a nossa aula 7, unidade 3, sessão 3.1, né? Então, a gente terminou lá o lactário antes da prova. Tivemos aí 2 feriados, então deu aí uma atrasadinha aí no conteúdo, mas logo a gente recupera ali na frente, tá bom? Então, estamos na unidade 3, sessão 3.1, onde vamos falar de dimensionamento de áreas e setorização. O que significa isso? A gente já viu todo o planejamento físico estrutural, a gente já conhece a legislação, então agora o livro nos ensina como calcular esses espaços. Como que eu sei o tanto de metros quadrados que eu vou precisar para cada área ali da minha cozinha, da minha UAM? Qual é o espaço que eu preciso utilizar, né? A demanda do espaço que eu preciso, por exemplo, ali na área de preparo, ou na área da salinha do nutricionista, ou então na área do refeitório. Quantas refeições eu vou comportar por vez e qual espaço eu preciso para comportar essas refeições? Então aí a gente vai começar a calcular essas áreas, beleza? Então, a gente começa aí o projeto de UAM, que requer profissionais especializados. Então, aí, quando a gente fala de profissionais especializados, a gente pensa numa infraestrutura. Se a gente pensar numa infraestrutura, quem que está envolvido na construção desse espaço? A gente tem ali mestre de obra, tem engenheiro, pode ter um arquiteto envolvido. A gente trabalha ali com o segurança do trabalho. Por quê? Porque aí ele vai ver pontos de risco daquele ambiente. Então, aí a gente tem um conjunto bem multiprofissional auxiliando aí no levantar dessa estrutura. E nós, nutricionistas, como que a gente entra? A gente entra aplicando a legislação vigente da nossa área. Se está dentro dos conformes, se não está, o que precisa consertar para que passe, por exemplo, numa auditoria. Beleza? Deve atender às especificações das legislações vigentes. Então, quando a gente fala de legislações vigentes, não é só a CVS 5, não são só essas RDCs. Tem ali legislação da prefeitura, tem normas da Anvisa, tem um conjunto de normas a ser respeitada para que o alvará seja liberado, tá bom? Deve estar integrado ao projeto de arquitetura, porque são eles responsáveis pela construção civil. Utilizar tecnologia adequada para otimização de espaços e mão de obra. E é importante contar com um nutricionista com conhecimento sobre planejamento estrutural de UAM, para que esteja dentro do conforme lá na frente, quando aquela cozinha começar a ser utilizada. Belezinha? E aí a gente tem algumas variáveis. As variáveis, a gente pode colocar aí 4 variáveis que vão influenciar a determinação da área de uma UAM. E as variáveis são as seguintes: número de refeições, padrão de cardápios, modalidade e sistema de distribuição e políticas de compra e abastecimento. Aí nós iremos ver como será, né, de que maneira terá a influência essas variáveis, de que maneira essas variáveis irão influenciar aí a distribuição do meu espaço. Número de refeições. O que a gente precisa considerar no número de refeições?
a gente precisa considerar quantas pessoas irão se alimentar em um mesmo momento naquele espaço. Então, se eu trabalho lá numa fábrica, eu não tenho turnos, eu não tenho pessoal que vai lá no almoço, eu tenho pessoal que vai na janta, eu tenho pessoal que tem a ceia. Se eu trabalho no hospital, eu também tenho um horário de intervalo. Então, nessas ONs, eu tenho que pensar o número de refeições que serão servidas. E aí, eu trago exemplo para vocês. 550 almoços, 350 jantares e 200 ceias. Considerando que não vai ter uma redistribuição, digamos assim, uma divisão desses clientes, e vai oferecer o total, então são 550 almoços, 550 pessoas almoçando ao mesmo tempo, 350 pessoas jantando ao mesmo tempo e 200 ceias jantando ao mesmo tempo, ceando ao mesmo tempo, qual número o meu refeitório deve comportar? Eu tenho um único refeitório, mas eu ofereço ali um máximo de 550 almoços, eu atendo 550 pessoas. Qual número de pessoas esse refeitório ele tem que comportar? 550, 350 ou 200? O número maior, 550. Uhum. Eu tenho que comportar ali 550 pessoas realizando uma refeição. Por quê? Porque se o meu espaço comporta 550 almoços, 550 pessoas, teoricamente, logicamente, ele vai comportar 350 pessoas depois. Agora, se o meu espaço comporta 350 pessoas ao mesmo tempo, ele não vai conseguir comportar 550 pessoas. Mas eu consigo dividir essas 550 pessoas, né? Eu posso fazer ali um rodízio. Por exemplo, desses 550 almoços, 275 pessoas vão almoçar às 12 horas. E as outras 275 pessoas vão almoçar às 13 horas. Então, eu posso fazer um rodízio, caso aquele espaço ele não comporte esse número total de refeições ao mesmo tempo, né? Esse número total de pessoas realizando essa refeição ao mesmo tempo, tá bom? Uma coisa que ressalta, não sei como é lá com vocês, tá, meninas? Mas, assim, a cozinha, esses cálculos, normalmente, eles são cobrados em prova. Porque quando você é contratado, você já tem um espaço ali delimitado. Hoje em dia, muitas pessoas alugam ali um galpão, alugam uma cozinha, alugam algum espaço que será transformado em cozinha, e ali a gente se adapta. Essas contas, na realidade de vocês em Wuhan, vocês utilizam para alguma coisa? Não, na verdade não, porque quando a gente vai para o restaurante, a fábrica já tem o restaurante montado, né? E normalmente Aham. são muito mais dimensionados num número muito maior do que a realidade, porque antigamente as fábricas tinham um volume muito maior, né? Então a gente acaba Aham. usando espaço até ocioso. Entendi. E aí é aquilo que eu acabei de falar, né? Vocês se adaptam ao local onde vocês vão, vocês não precisam levantar essa estrutura, né? Exato. Então, isso daí vocês vão usar mais em concurso. Realmente, esses cálculos, é aí que eu fico um pouco chateada com a matéria de Yuan. Esses cálculos, quando a gente pega a prática mesmo, não tem uma prática tão elaborada em relação a eles, né? Mas precisamos aprender, porque precisamos aí concluir a disciplina e também, caso alguém vai prestar algum concurso público ou vai prestar alguma prova para ser contratado, vocês têm acesso a esse conteúdo, beleza? Uma das alternativas, quando a gente tem, eu acho que é a mais utilizada, é essa questão de fazer rodízio de pessoal. E isso, na verdade, também é uma estratégia da empresa de não deixar equipamentos parados. Não é sempre, né, que a empresa vai colocar, olha, todo mundo agora vai almoçar. Aí você deixa aqueles equipamentos sem nenhuma produção. Então, esse tempo sem produção é um prejuízo para a empresa. Então, aí entra também uma estratégia de rodízios, ok? Então, o número de refeições a ser utilizado vai ser aquele número de refeições servidas no maior turno. Ou seja, nesse caso, vai ser 550 almoços.
E aí a gente entra no padrão de cardápios, que é a nossa segunda variável de dimensionamento, que aí a gente pode ter o cardápio simples e cardápio mais elaborado. O cardápio simples seria aquele cardápio sem muita variedade. Então a gente coloca ali um arroz e um feijão, um prato base, né? Arroz e feijão. Coloca, por exemplo, 2 proteínas, um frango e uma carne bovina. Coloca um embutido, talvez, ali para auxiliar a questão do gasto do cardápio, um nuggets, vamos pensar, ou talvez uma salsicha, uma calabresa cebolada, e coloca 1 ou 2 opções de salada. Isso é um prato, um cardápio simples, então você não precisa de muita mão de obra para fazer e você não precisa de muitos equipamentos disponíveis para realizar o preparo desse cardápio. Então, quando você não precisa de muita mão de obra e você não precisa de muitos equipamentos diferenciados, o que vai acontecer? Você tem um espaço menor. Então, se você vai oferecer isso que eu falei, você não vai precisar, por exemplo, de 2 balcões de distribuição. Você pode pegar balcões de distribuição de um tamanho menor e talvez um só seja o suficiente, né? E aí você tem aqueles cardápios mais elaborados, muitas variedades. E aí, quando você oferece muita variedade, você tem uma mão de obra maior e você tem uma exigência de espaço maior e de equipamentos. Por quê? Porque você vai estar fazendo o que você imaginar. E aí, eu dou um exemplo para vocês. Vamos pensar lá na minha escolinha. Lá na minha escolinha é o prato base, arroz e feijão, uma proteína, uma salada e a frutinha de sobremesa. É um cardápio simples ou um cardápio elaborado? Simples. Um cardápio simples. Tanto é que é um cardápio simples. Eu tenho um número de refeições, umas 12 a 15 refeições. Uma só cozinheira dá conta, porque às vezes é menos do que uma família de 4 pessoas come, considerando o estômago da minha criança, certo? E aí a gente vai almoçar lá no churrasquilo. O churrasquilo é um cardápio simples ou elaborado? Elaborado. Ele tem de tudo. Ele tem comida japonesa, ele tem comida vegetariana, ele tem comida vegana. Ele oferece ali para agradar gregos e troianos. Tanto é que a parte de distribuição é enorme. Você tem ali diversas opções. Então, você vai precisar de mais equipamentos, você vai precisar de mais espaço para o preparo desses alimentos e você vai precisar de mais espaço para a distribuição desses alimentos, certo? Assim como a mão de obra. Então, nesse caso, no padrão de cardápios, a gente vai considerar a necessidade desses serviços diversificados e uma área maior para eles. Por quê? Porque eu vou ter mais produtos a serem preparados. Tecnologia empregada influenciará nesse processo. Dependendo da demanda que você tem ali das refeições, é interessante o investimento de equipamentos. E dependendo do equipamento, você tem equipamentos aí que são maravilhosos. Por exemplo, se você pega um forno tradicional, você tem ali o número de cubas que cabem ali naquele forno. Você vai ali fazer o preparo daquela refeição e vai levar tantas horas. Agora, se você pega, por exemplo, um forno combinado, você tem um número maior, dependendo da marca, né? Dependendo da quantidade ali. Cabe ali vários gastronomos ali. E você tem uma redução do preparo daquela refeição. Então, vamos supor que uma torta ficaria pronta em 30 minutos em um forno tradicional, em um ali combinado poderia diminuir para 15, e aí você consegue um alcance maior da produção. Então, a tecnologia ela também influencia. Gente, alguém está com o microfone aberto aí. Obrigada. E aí a tecnologia ela vai influenciar em quê? Dependendo da tecnologia empregada, você reduz o quê? Mão de obra. Se você reduz mão de obra, você consegue reduzir ali custos na sua UAN em relação digamos, né? Peraí, que fugiu a palavra. A encargos trabalhistas. Então, você reduz mão de obra, então você reduz todos aqueles encargos trabalhistas que você paga aquele funcionário, porque você tem equipamentos aí que produzem mais do que... Peraí que eu vou fechar o microfone de alguém, peraí. Pronto.
Desculpa, gente, não é maldade, mas é que aí vai perdendo a linha de raciocínio. Vamos lá. E aí você utiliza essa tecnologia empregada, você consegue reduzir custos. Reduzindo custos, você consegue reduzir custos de funcionário, reduzindo mão de obra, né? Que você não vai ter que pagar aqueles encargos trabalhistas, porque aquele forno, infelizmente, vai substituir uma boa parte da equipe. No entanto, você precisa de uma equipe qualificada para o manuseio desse equipamento. Porque se você pega equipamentos caros, que tem uma tecnologia ali empregada, você precisa de alguém que saiba manusear esse equipamento, que não são todos. Dependendo do funcionário, ele não vai saber manusear esse equipamento, pode danificar, pode perder o alimento, e aí pode causar ali até perda da clientela por ter servido algum alimento errado. Beleza? Tecnologia empregada, excelente tecnologia disponível. A gente vive aí uma era da tecnologia, onde se inova a cada dia. Então, cada dia mais tem equipamentos no mercado. Equipamentos influenciam diretamente no dimensionamento de áreas. Por exemplo, se eu tenho um forno combinado, que ele assa, né, faz ali várias preparações em um mesmo instante, talvez eu possa eliminar algumas panelas da minha cozinha, diminuindo assim o espaço destinado a elas. Então, eu tenho um espaço Alguns mais fornos limpo. eliminam até o fogão, Carol. E algumas trabalham sem fogão, só com a basculante. É incrível, né? Gente, uma vez eu fui numa degustação, Lilian, do forno combinado, daquele da. Acho que é Rational, eu não sei como que fala, não sei se você já viu. Gente, que delícia! Mas assim, eu comi muito, porque ele fez tudo que você podia imaginar para mostrar que aquele forno fazia tudo. E ele consegue fazer um arroz, ele consegue fazer feijão, ele faz carne, ele faz fritura, ele faz muitas coisas. Só que aí Ele tem faz os espaço grelhados muito bonito, né? muito, e fica bonita a comida porque reconstitui, né? Nossa, é muito lindo. Eu não sei se nas empresas tem, porque nas empresas eu vejo que tem muitas caldeiras, né? Aqui na região nós temos, nossa, Sapori, né? Nós temos 3 fornos desse dentro da Nestlé. E praticamente não trabalha com fogão, só no forno mesmo. Aí é incrível, e a comida fica muito gostosa. A comida é muito gostosa. E aí você Carol, consegue eliminar. Tem pessoas que utilizam fogão, mas aí não querem tirar, por exemplo, o preparo do arroz de uma panela, né? Aí acaba mantendo o fogão. Diga, alguém me chamou. não, esse tipo de fogão, de forno, né, na realidade, ele é mais utilizado em indústrias grandes como a Carliga trabalha, e o Senac também trabalha muito com ela. Campos do Jordão tem, se não me engano, acho que 6 fornos desse. É, No porque aí Senac, você Campos tem do que Jordão. pensar muito na pessoa que vai manusear, né? Porque um fogão desse não é Uhum. barato. Se você coloca para qualquer funcionário manusear, Não é é barato de se complicado. nem se manter. Oi? Não é barato de se adquirir e nem de se manter, porque Não. puxa muita energia. Aí você tem aquele que é alimentado por gás e você tem aquele que é alimentado pela elétrica, né? Então, Sim, assim, eu acho que é muito interessante quando fazer a aquisição desses equipamentos, pensar na alimentação a gás. Por quê? Porque se acaba ali, tem um corte de energia, alguma coisa, você não fica na mão. E quando a gente fala de eletricidade, acaba puxando muito mais. O seu gasto com equipamentos elétricos é muito mais caro do que a gás. é porque o combinado, ele usa os dois, né? Eles usam os dois. Sim, tanto a eletricidade quanto o gás. E tem que pensar na instalação, porque aí você tem que ter o Sim, acesso de água também ali. água, gás e energia. Aham. E aí, uma coisa que você falou, por exemplo, a Lilian falou que tem ali na Nestlé e você falou que tem no Senac. Então, assim, além de ser um produto caro de se adquirir, não é todo local que tem, você tem que pensar no manuseio, porque quando a gente fala de funcionários da cozinha, nem todos são tão instruídos, né? Quem tem essa vivência aí sabe que eles têm um pouquinho mais de dificuldade em entender algumas informações. E aí a gente tem um fator limitante na aquisição desses equipamentos, que é quem vai operar essa máquina, né? Sim, Porque se você tem o estrago dele, a manutenção corretiva, ela é muito mais cara que a manutenção preventiva. E isso ainda é uma coisa que não entra muito na cabeça dos empresários, né? Que não entra muito na cabeça ali do administrador.
Se está funcionando, por que eu vou fazer uma manutenção preventiva? Eu espero estragar e faço uma corretiva. No entanto, quanto mais tecnologia empregada, mais cara se torna essa manutenção. Com certeza. Né? Mas eu acho incrível, eu acho muito legal essa questão de equipamentos de WAN. Se vocês tiverem oportunidade, façam visita em lojas de equipamento industrial, gente. É muito legal, vocês veem muita coisa nova. Dúvidas quanto a isso? E aí a gente tem execução de várias ações em pouco tempo, em um espaço reduzido. Você, né, diminui ali aquele equipamento, ele vai fazer mais de uma refeição ao mesmo tempo, mais de um alimento, e você consegue otimizar tempo, otimizar espaço e ali toda a operação da cozinha. Deve-se considerar equipamentos para que não haja superestimação ou subestimação de área. Então, quando vocês forem criar, né, aquilo que eu já falei, você vai ali equipar uma cozinha, você tem uma previsão futura de adquirir um novo equipamento, já pense naquele espaço no futuro, que você vai poder adquirir um novo equipamento. Ou você vai lá pelo olho, vai no olhômetro e fala, eu acho que cabe aqui, nunca viu o equipamento, quando você vai comprar não passa nem pela porta. Então, é muito importante considerar essa tecnologia que vai ser utilizada no preparo desses alimentos, né, da matéria-prima. E aí a gente tem a terceira variável que vai influenciar aí o dimensionamento de áreas, que é a modalidade e o sistema de distribuição. Em serviço centralizado, a área de porcionamento deve ser maior e a área das copas dos andares deve ser menor. Por quê? Porque o serviço centralizado é aquele onde vai ter a produção do alimento e vai ter a distribuição no mesmo local. Então, você tem um refeitório ali, precisa-se, então, de uma área maior para quando o serviço é centralizado. E aí a gente tem, por último, a quarta variável, que é a política de compra e de abastecimento, que são as compras mensais e as compras semanais. Se você vai realizar uma compra mensal, você precisa de um maior espaço de armazenamento. Se você vai realizar uma compra semanal, você precisa de um menor espaço de armazenamento. Carol, mas eu entrei a WAN, ela já está toda pronta e eu tenho lá um espaço determinado. Facilita para você, porque você vai se encaixar, você vai se adaptar àquele espaço direcionado para você. E aí você vai ver se ele comporta uma compra semanal, uma compra mensal ou uma compra ali quinzenal, por exemplo. Você tem essa alternativa também. E aí você também vai ter que ter cuidado com o tipo de alimento que você vai adquirir, né? O tipo de matéria-prima. A durabilidade dessa matéria-prima para saber o quanto ela vai sobreviver. Vamos supor que o hortifruti você precisa todo dia, ou você pede ali na segunda, na quarta e na sexta. Na segunda usa segunda e terça, da quarta na quarta e na quinta, e na sexta você utiliza na sexta, se essa empresa, por exemplo, não abre sábado e domingo. Então, você tem um esquema de aquisição, né? Uma periodicidade de aquisição, lembrando sempre do seu espaço de armazenamento. Lá, Lilian, vocês fazem aquisição de hortifrutis com que frequência? É diário. O volume diário? muito alto. O volume é alto, então tem que ser diário. Mas o fornecedor só entrega de segunda a sexta. Aí na sexta você tem que armazenar para o final de semana. Para o final de semana, lá não para? Não, não para. 24 horas. A Sapori faz o quê? A Sapori é refeições coletivas. Mas você trabalha para a Sapori dentro de alguma empresa? Isso, eu sou Sapori dentro da Vox. Entendi. Eu lembro que tinha uma empresa. Então, assim, lá na Vox, vocês fazem essa aquisição diária. Isso. Entendi. E aí tem esse exemplo da Lilian, que é o diário, porque às vezes não tem nem como armazenar, né? Vocês têm espaço lá para o armazenamento para o final de semana? Tem. Matéria diária, a Vox é enorme, muito grande, na verdade. Que legal. A compra diária, a opção por compra diária é por custo, né? A gente acaba não perdendo alface, as verduras que são mais sensíveis, você compra no dia, usa no dia. E quando você armazena, que nem você falou, compra mensal, hoje não se faz mais, Carol. Ninguém compra mais mensal, nem arroz, nem feijão. A gente compra para uma semana.
Quanto menos você comprar, mais você economiza. Você consegue controlar melhor seu estoque, consegue preço melhor. É o tal do just in time, né? Chega e sai. Quanto menos compra, melhor. Ninguém quer estoque parado, né? Então, lá no Bom Prato eu não sei como que tá, mas eu acredito que por ter o governo envolvido havia ainda um estoque mensal lá. Em questão a essa questão da aquisição, né, que você fala da economia, é visível em relação a controle de estoque apenas ou a variação do mercado também? A variação do mercado também. Os alimentos são que nem bolsa de valores, né? Hoje está caro, Exatamente. amanhã pode ser que caia o preço. Então, você tem que correr atrás do que é mais barato. E como que tá nesse momento, Lilian? Tá difícil esse abastecimento? Tá difícil, Carol. Agora tá Tá. bem complicado. A gente tem que usar o que está disponível, né? Não tá a mesma coisa, não. Não. E subiu bastante o preço de tudo, mesmo de fornecedor? Subiu. Não muito, mas subiu sim. É que assim, a gente tem fidelidade com alguns fornecedores, e eles acabam segurando o preço para a gente, pegando os melhores produtos para a gente, pelo volume que a gente costuma comprar. Mas tá difícil, alguns produtos já estão sumindo do mercado. Eu imagino. E talvez fique um pouquinho mais, né? Obrigada aí por compartilhar essa partezinha aí pra gente. Peraí que eu vou admitir mais um na sala. Vamos continuar então, galera. E aí a gente começa a, de fato, calcular esse dimensionamento, ok? Então, o primeiro cálculo que tem aí para vocês é o número de refeições por metros ao quadrado por pessoa. Então, se eu sirvo ali 250 refeições, eu tenho que considerar 0,80 metros para cada pessoa. Então, eu vou fazer uma multiplicação simples, 250 refeições vezes 0,80. Se o meu cardápio for básico e intermediário, eu acrescento ali 5% a mais. E se for um cardápio superior, eu vou acrescentar 10% a mais. Então, como que eu faço a realização desse cálculo? Multiplicar o número de refeições, diga. Eu estou vendo aqui, são 0,80 metros quadrados. Isso. No caso, o quadrado, ele influencia na metragem em si relacionada à refeição ou não? Você diz, eu não entendi sua pergunta. Sim, são 250 refeições, certo? 250 pessoas no espaço. Então, no caso, vai ser 250 vezes 0,80 metros. No caso, ele vai entrar quadrado ou ele vai entrar só o metro linear? Ele vai entrar quadrado, porque a gente está falando de área. Então, quando a gente fala, por exemplo, de comprimento, é o metro linear. Quando a gente fala de área, metro quadrado. E quando a gente fala de volume, metro cúbico, que é o 3zinho, tá? Certo. Então, nesse caso, como a gente está falando de área, vamos colocar aí esse exemplo que você falou. A gente vai pôr na calculadora 250 refeições vezes 0,80, 0,8, tanto faz esse zero, né? Ele não conta. Então, 0,8, que vai dar 200. 200 o quê? 200 metros quadrados, certo? Então, a minha área total vai ser 200 metros quadrados, porque aí eu calculei 0,80 metros para cada indivíduo que foi se alimentar. Beleza? Ô, Carol, e que nem no caso da cantina, que daí a vigilância sanitária foi lá e não me deixou mais servir as refeições. Eu servi uma média de 50 a 60 refeições. Eu vou multiplicar isso como daí para eu saber a metragem que eu preciso? Vamos entender um pouquinho melhor, que eu não entendi muito bem. O que aconteceu com a vigilância que ela não quer mais que você sirva as refeições? O que aconteceu ali? O primeiro motivo foi a questão do tamanho realmente da cantina em si. E depois, claro, a questão de separações, né? Porque como é uma cantina, não é um espaço apropriado realmente para refeição, então eu não tenho porta de separação, essas coisas, daí é tudo aberto, tá? Mas o principal motivo, na realidade, que eles me disseram foi a questão do tamanho. O que da você área pode que eu fazer, tenho. o que você pode fazer, aqui você vai ver que tem vários cálculos para a gente fazer.
Você pode ver ali a área que você tem disponível e calcular uma metragem ali por pessoa. Vamos supor que você vai usar 1 metro quadrado por pessoa. E ali você tem 10 metros quadrados. Então, você vai poder servir 10 pessoas ali por turno, digamos assim. Mas agora, a cantina, especificamente falando, eu não sei te dizer, porque ela vai entrar aí em questão escolar, né? Então, a gente teria que ver toda... seria o PNAE ali envolvido, seria um outro combinado de ações, para a gente ver o porquê que foi barrado, entendeu? Entendi. Se você quiser até me mandar foto, coisa assim, para a gente conversar, fica à vontade. Tá legal, obrigada. Tá bom? De nada. E aí, o número de refeições, nesse caso, você vai fazer a multiplicação. Se for cardápio básico e intermediário, acrescenta 5%. Se for cardápio superior, acrescenta 10%. E aí, você faz a multiplicação. Carol, Diga. só voltando naquela outra tabela, tanto 250, isso. Tá. Tanto 250 quanto 1.500 está 0,80. O 500 é só porque pode ser por turnos, né? Por turnos? Pode ser diferente. Vocês vão ver que tem tabelas que elas repetem sim. Então, isso aqui não foi nem erro de digitação, é uma tabela ali do livro de vocês. Pode acontecer essa repetição. O estudo que foi feito é que até 500 pessoas, 0,80 ainda dá. Pode ver que conforme vai aumentando, para você conseguir comportar esse público, acaba diminuindo um pouquinho o espaço. Tem uma brechinha aí, tá bom? E aí você faz a área total, que vai dar o número de refeições vezes o metro quadrado por pessoa, que aí você tem a área total. Vamos aí fazer, por exemplo, vamos tentar fazer. Tenta fazer mesmo, galera, porque aí a gente vai aprendendo. Calcule a área de uma UAN não hospitalar, que serve 550 almoços, 350 jantares e 200 ceias, seguindo um padrão de cardápio superior. Qual número de refeições eu tenho que considerar nesse caso? O maior, 550. 550. Então, como que eu faço esse cálculo? Eu vou multiplicar o número de refeições pelo metro quadrado por pessoa. Carol, mas aqui eu tenho 250, 500 e 600. Do 500 até 599, eu vou usar 0,80. 600 em diante, 0,75. Então, vocês vão multiplicar por quantos aí? 500 vezes 0,80. 550 vezes 0,80. Aí vai dar 440. 440. No entanto, eu tenho que seguir o padrão de um cardápio superior. Eu tenho que acrescentar mais quantos? Mais 15%. Mais 10%. É 10%? Mais 10%. Porque ele é um cardápio superior. Eu aponto aqui com a minha mão como se vocês estivessem vendo. Cardápio básico e intermediário, 5%. Cardápio superior, 10%. 10% de 440 dá? Vai dar o total de 506. Chora, né? 44. 44. 10% de 440, o Danilo. Não, eu peguei e coloquei de outro jeito. Então, aí você faz 550 vezes 0,80, 440 mais 10%, que vai dar 44. 484 metros quadrados é o total dessa área, de acordo com esse cálculo. Aí eu coloquei a resolução do exercício para vocês. Então, 0,80 vezes 540, 440 metros quadrados, mais 10% do cardápio superior, que vai dar 44, total 440 mais 44, igual 484 metros quadrados. Dúvida nesse cálculo? No cálculo não, Carol, tira só uma dúvida. Essa metragem toda é total. Aí vai incluir os vestiários, a área produtiva, o refeitório, Sim. tudo, né? Aí dentro dessa área que nós vamos dimensionar o que vai acontecer, é isso? Exatamente, porque se a gente pensar uma cozinha de 484 metros, nosso funcionário vai correr uma maratona no dia inteiro.
Aí é o total, é tudo que a gente vai dividir. Esses 484 é a área de pré-preparo, de estoque, administrativo, distribuição. A gente vai setorizar depois. Tá bom? Ok. E aí mostra aqui o que a gente vai fazer a partir desse cálculo. Gente, eu só mostro o seguinte, cada um tem um próximo passo. Então, às vezes, pode faltar alguma setorização. Uma das razões que não é tão aplicável na prática, porque às vezes a gente tem uma necessidade diferenciada, tá bom? E aí a gente tem os 484 metros quadrados que a gente pegou, e a gente precisa fazer agora o que a Lilian falou. Eu preciso dividir esse meu espaço em estoque, preparo de refeições, higiene e limpeza, distribuição das refeições e administração. Então, esses 484 metros quadrados vão passar agora por uma divisão. Então, a gente vai fazer uma subdivisão desse espaço para ver o total de metros quadrados que eu vou direcionar para estocagem, preparo de refeições, higiene e limpeza, distribuição das refeições e administração. Então, aí, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área total vezes o percentual por setor. Então, eu vou multiplicar a área pela metragem da porcentagem correspondente. E aí, eu deixo o exemplo para vocês. Dimensione os setores de uma UAN, sabendo-se que sua área total é de 484 metros quadrados. Vamos trabalhar aqui, gente, com um número máximo, 12%, 20%, 8%, 48% e 12%. Vamos tentar fazer esse cálculo aí. Ô, Carol, diga. E aí dentro dessas divisões tem as subdivisões, é isso? Por exemplo, dentro da estocagem eu tenho que ter a área de recebimento, a pré-recebimento, pré-lavagem, ou não? E aí que está a limitação. Você trabalha só com grosso, nesse caso. Entendi. Aí você pode fazer sua subdivisão de acordo com a sua necessidade, digamos assim. Exatamente. Só te dá o básico. Que aí você vai ter a sua aplicação da sua necessidade real, entendeu? Entendi. Só que aí, nessa subdivisão, você tem que ter uma somatória total de 100%, porque seus 484 metros quadrados é o 100% do seu espaço, beleza? Então, aí, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar 484 metros quadrados vezes 12. Então, vezes 0,12, que vai dar o meu percentual de 12%. Essa daí eu vou deixar vocês verem, que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Quando a gente fala em porcentagem, a gente corresponde a uma parte de 100%. 12% equivale a 0,12. Então, se a gente faz essa multiplicação, eu tenho dificuldade para fazer percentual em calculadora, então eu prefiro a multiplicação. Quem não tem problema para fazer percentual pode partir direto para o percentual. Então, 484 metros quadrados vezes 0,12 vai me dar uma área total de 58,08 metros quadrados. E aí a gente vai para o preparo de refeição. 484 vezes 0,2 igual 96,80 metros quadrados. 484 vezes 0,08 igual a 38,72 metros quadrados. Distribuição das refeições, 484 vezes 0,48 igual a 232,32 metros quadrados. E administração, 484 vezes 0,12 igual a 58,08 metros quadrados. Se vocês somarem o percentual, vai bater 100%. Se vocês somarem o metro quadrado, a área total, vai bater os 484 metros quadrados. E aí você faz, conforme a sua necessidade, a subdivisão dentro desse espaço, porque essa regrinha não passa uma subdivisão mais aprofundada, ela passa só essa parte grosseira. Deu para entender? Todo mundo entendeu o cálculo? Eu entendi, Carol. É. Podemos continuar, então? E aí a gente tem a norma regulamentadora 24, a NR 24, que traz um outro tipo de dimensionamento de uma área de UAN não hospitalar.
que ela calcula aí cerca de 1/3 dos clientes. Então, a área da cozinha será determinada depois de estabelecida a área de distribuições de refeições, ou seja, o refeitório. O número de refeições será a base para os cálculos e 1/3 do total de clientes do maior turno. Então, a gente tem que pensar aí. A NR24, a cozinha só vai ser determinada depois que eu tiver o total do refeitório, certo? Então, primeiro eu vou calcular a área do refeitório. Como? Considerando 1/3 do turno que tenha maior refeições, que tenha o maior número de refeições. Então, é 1/3 do número de clientes. Beleza? O D na matemática, ele equivale à multiplicação. Então, 1/3 de número de clientes, 1/3 vezes número de clientes. A multiplicação de frações na matemática, a gente faz o que está do ladinho. Então, 1 vezes o número, 3 vezes umzinho aqui, que é imaginário, e depois a gente parte para a divisão, ok? E aí a gente tem esse parâmetro. O refeitório, ou o local de distribuição das refeições, ele vai considerar ali cerca de 1 metro quadrado por pessoa. Então, aí, Mari, a gente já tem uma diretriz que fala do metro quadrado, não é o 0,8. Mais uma das coisas que você pode observar ali no seu espaço. Se pode se encaixar esse, se pode se encaixar outro, tá bom? Lembrando mais uma coisa, a gente tem um mundo antes do Covid, né, 19, antes do novo coronavírus, e a gente vai ter o mundo pós-Covid-19. Então, algumas coisas, algumas regras aí têm grandes chances de serem alteradas no futuro, tá bom? Então, talvez se apegar a isso, pode ser ainda uma chance de alteração lá na frente que ainda não vai poder funcionar, tá bom? E aí, você vai considerar na NR24 1 metro quadrado por pessoa, onde cerca de 1/3 dos comensais do maior turno, dos clientes do maior turno. E depois que você faz o cálculo desse refeitório, aí sim você vai calcular a área da cozinha e do estoque, aonde a cozinha vai equivaler a 35% da área do refeitório e o estoque vai equivaler a 20% da área do refeitório. Então, a limitação desse método é que você não setoriza. Se aquele método anterior ali, ele faz só essas setorizações, a NR24 ela ainda é mais limitada, porque ela vai setorizar refeitório, cozinha e estoque. Vai faltar o restante, certo? E aí, eu vou deixar para vocês calcularem esse. Calcule a área de uma UAN não hospitalar, que serve 550 almoços, 350 jantares e 200 ceias, seguindo a recomendação da NR24. O que vocês precisam calcular primeiro? Primeiro, 1/3 de 550. Primeiro, 1/3 de 550. Vai dar quantos aí? 183 e uma dízima, né? E uma dízima. Pode considerar duas casas depois aí. Então, aí fica 183 vezes 33. E aí, o que você vai fazer? Dessa área total, você vai tirar a cozinha e o estoque. Como que você faz esse cálculo? 183 vezes 0,35? Isso, que vai dar? 64,16. 64,16 metros quadrados. Não se esqueçam da unidade. E o estoque? 183 vezes 0,2. Que vai dar? 36,66 metros quadrados. Perfeito. Dúvidas quanto a esse cálculo? Vocês vão considerar sempre o turno de maior refeições, porque é o momento onde eu vou atender mais clientes ali, mais pessoas se alimentando. Beleza? Então, vamos continuar.
Dimensionamento de área, aí a gente tem um outro dimensionamento de área de uma UAN não hospitalar, aonde a gente traz aí uma tabelinha de coeficientes para dimensionamento de área. Então, a gente também vai fazer uma multiplicação do número de refeições pelo coeficiente correspondente. Então, a gente vai olhar aqui na tabelinha, 100, 150, 200. Então, se tem um restaurante que serve ali 650 refeições, vai ser 700 ou 600? Até 699, a gente vai trabalhar na casinha dos 600, tá bom? Então, a gente vai olhar essa tabelinha, pega o número de refeições correspondente ao coeficiente e faz a multiplicação. Então, área total igual número de refeições vezes o coeficiente. E agora a gente calcula esse, vamos calcular esse aí. Calcule a área de uma UAN não hospitalar, que serve 550 almoços, 350 jantares e 200 ceias, seguindo o coeficiente de dimensionamento de área. Como que vocês vão fazer esse cálculo? $555. 550. Isso. Eu tirei 5 daí. 0,35. Que no caso seria 0,35. Que vai dar? 192,5 metros quadrados. Exatamente. Então, por que eu coloquei o mesmo exemplo para vocês fazerem o mesmo cálculo, né? Ah, Carol, você podia ter variado aí, colocado 600 metros, 400 metros, para vocês verem como que tem uma variação das metragens, para vocês verem como que tem uma variação da área total de cálculo para cálculo. Carol, qual que está certo? Aquele que se encaixar, aquele que você utilizar. Nenhum está errado. Você só tem resultados aí diferentes, beleza? E aí, esse aqui a gente consegue fazer uma setorização melhor, mais aprofundada. Por quê? Porque a gente vai calcular a área total e a gente tem percentual de setorização a partir da área total desse coeficiente. A gente vai ter administração e estoque, cozinha geral e refeitório, aonde a gente vai ter a subdivisão que a Lilian falou. Então, administração e estoque, a gente vai ter uma subdivisão em recepção, dispensa geral, câmara frigorífica, administração e gerência, vestiários e sanitários, depósitos de materiais de limpeza. E aí você faz ali a multiplicação de item por item, beleza? E aí, a cozinha geral, você tem uma subdivisão, onde você tem a sala de controle do nutricionista, seleção e lavagem de cereais, pré-preparo de legumes e vegetais, carnes, massas, sobremesas e sucos, despensa diária, copa suja, copa de lavagem de panelas, câmara de lixo e preparação de dietas e cocção. E por último, você tem a subdivisão do refeitório, onde você tem a distribuição, copa de garçons, área para balcões térmicos, área para esteira mecanizada, área para cafeteria, a área para balcões térmicos circulares, sala de refeições, copa de cafezinho, copas auxiliares e a área para preparação de dietas, carros, copas para lavagem de louça sanitária de clientes. Aonde toda essa setorização, se vocês somarem 34%, 52%, mais 100%, mais 100% não, mais 14%, vai equivaler aos 100%, ou seja, vai equivaler à minha área total da minha dimensão, beleza? Como que se faz essa conta? Você faz essa setorização, a área total calculada lá atrás com coeficiente, vezes o percentual por setor, que seria esses percentuais aqui correspondentes. E aí eu vou deixar para vocês calcularem, vou dar aí uns 5 minutinhos, dá? Para vocês calcularem essa partezinha, só para vocês fixarem essa setorização. Então, vocês vão calcular ali. Calcule a setorização de uma UAN, que apresenta a área total de 192,5 metros ao quadrado, e faça a setorização da administração e estoque. Então, vocês vão calcular a área da recepção, dispensa geral, câmara frigorífica, administração, gerência, vestiários e sanitários e depósito de materiais de limpeza. Então,
Então, eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês calcularem, para fixarem essa conta, tá bom? Agora são 8, 8 e 5, a gente já vê as respostas. Uhum. E aí, pessoal, calcularam? Qual resposta vocês encontraram aí? Tô terminando.
Tá terminando? Então tá bom. Dá mais uns minutos, então. Ô, Carol, Diga. essas normas, essas diretrizes, vamos dizer assim, isso é para construção. Então, assim, quem fiscaliza isso é a prefeitura antes de dar o habites, é isso? Seria isso, mas sinceramente, Lilian, eu não vejo a fiscalização em relação a isso, porque assim, o Habits, ele vai entrar mais em relação à estrutura e vai ver a questão da vigilância, esgoto, ralo sanfonado, abertura de portas, se tem saída de emergência, acessibilidade, né, para portadores de necessidades especiais. Então, de fato, a área não vai entrar muito. Pensa comigo, a cozinha do McDonald's lá no shopping, ela funciona. E é um espaço diminuto, é uma cozinha compactada. Então, você tem essas brechas. Isso daí eu acredito que sejam mais recomendações do que, de fato, cumprimentos para que haja a liberação de funcionamento. Então, não é obrigatório, né? É mais um norteador, digamos É assim, para a mais um pessoa poder norteador. fazer Porque se fosse considerar isso, muitas cozinhas nem funcionariam. Pois é, por isso que eu fiquei na dúvida. Tudo isso que você falou, realmente, a vigilância, quando ela pega você, ela pega no detalhe. Ela olha cada detalhe, Exatamente. mas nunca olharam dimensionamento de área, por isso que eu fiquei na dúvida. Né, leva lá aquele metro, como que é o nome daquele negócio que mede, gente? A fita métrica, mas não é fita métrica. Trena. Trena, obrigada. Leva aquela trena lá, eletrônica lá, que só faz o reflexo e calcula. Ninguém faz isso. Então, é mais um norte para você começar uma estrutura, porque não faz sentido, cada cozinha é muito específica. Certo? Certo. Até porque a gente tem que pensar o seguinte: quantos restaurantes de fato pertencem ao dono? Muitos, né, a grande maioria, não é um prédio deles, não é aquele espaço deles, é um espaço alugado. Então, se faz uma adaptação para o funcionamento daquela cozinha. Se fosse seguir ao pé da letra isso, muito dificilmente a gente teria aí o tanto de restaurante que abre. Verdade. É que se fosse obrigatório, aí pronto, a Lilian já estava interessada em fazer um cursinho aí de arquitetura e bora trabalhar só com isso, né? Vamos montar uma empresa, tipo, uma empresa consultora só para fazer cozinha industrial. Lília, mas você que curte essa área, você pode ter certeza que você saindo da faculdade, com a experiência que você tem, se você abrir um negócio de auditoria para você, você vai se dar muito bem, porque é uma parte que você consegue trabalhar com propriedade e você não precisa alguém te contratar. Então, eu acho que é bem interessante. Você falar sobre isso, você também pode se oferecer. Olha, você sabe como funciona a estrutura, você sabe ali o dimensionamento da UAN em relação à parede, aonde tem que ter o quê, como que funciona a parte de estoque, armazenamento. Você pode ainda dar uma consultoria, tipo, olha, posso te auxiliar como mudar esse espaço para adaptar um restaurante. Isso acontece, eu tive a oportunidade de fazer isso. Isso você consegue bastante acesso. Isso é muito legal, né? Isso é bem enriquecedor mesmo, esse tipo de consultoria aí. Ah, é uma delícia. Essa parte eu gosto de legislação. Eu não gosto das partinhas de conta, mas a legislação eu adoro. E colocar isso em prática é muito gostoso. Você, né? Você agora como técnica, eu acho que você não faz, né? Mas depois que você tiver o diploma de Nutri, ninguém mais segura. Quem gosta dessa área gosta de verdade e vai na fé. Eu tenho uma amiga que trabalhou anos com consultoria, aí
pouco tempo, ela falou assim, não quero mais, vou voltar para clínica. Aí ela entrou no mundo aí de clínica de novo. Mas dá super certo. Clínica não é minha cara, não. Eu vou mais para consultoria mesmo. A gente acaba fazendo um pouco de tudo, viu? Não se preocupa, não. Você fala isso hoje, mas você ainda vai passar por clínica, nem que seja no E a área estágio. que está me interessando bastante é a educação nutricional. Achei bastante interessante também. E você pode trabalhar muito com isso. Aqui na comunidade, eu já tentei diversas vezes ir na igreja e oferecer um projeto de educação alimentar e nutricional. Mas a igreja da minha comunidade é a única igreja que nega esse tipo de serviço. Então, talvez depois que eu mudar de casa, eu ofereça em outro espaço, como um trabalho voluntário. É muito gostoso de ver o alcance. Se for fazer, você me chama, Carol. Quero ir junto. Chamo, pode deixar que eu chamo. Vamos esperar passar tudo isso, aí eu aviso vocês, a gente começa. Eu tô com os projetos novos aí para o semestre que vem, aí o que a gente conseguir englobar, eu vou convidando vocês. Pronto, pessoal. Chegaram a resposta aí? Sim. E aí, o que vocês chegaram de resposta? Que tem um monte de resposta. Não acredito nisso. Danilo, me dê a graça da sua resposta, Danilo. Vamos lá. Vamos ver se está certo. Recepção vai ficar com 9,62 metros quadrados. Dispensa 13,47. Câmara frigorífica 15,4. Administração e gerência 7,7. Vestiário sanitário 15,4. Depósito de material e limpeza 3,85, dando um total de 65,44 metros quadrados. Alguém achou uma resposta diferenciada aí? Não, é isso aí. Então, maravilha. Então, essa parte vocês calcularam, já entenderam? É assim que funciona esse cálculo. Carol, tem como eu fazer assim a tabelinha? Não, você precisa de uma consulta, a não ser que o exercício te dê ali os valores, tá bom? Aí, ó, a recepção vai equivaler a 5% da área total. Aí você tem ali no seu problema a equivalência para você realizar esse cálculo, beleza? E aí, aqui eu não coloquei para vocês calcularem todos, é só para vocês fixarem a primeira parte, que o restante segue o mesmo molde. E aí a gente começa o cálculo da área de UAM hospitalar. Mas aí eu também não coloquei as respostinhas. Se vocês quiserem, a gente pode aí fazer como funciona para tentar esse cálculo, que vai seguir o mesmo modelo de multiplicação. Então, na área de UAM, diga. Pode falar. Nos slides aqui, eu achei que para baixo tinha mais coisas, mas não. No caso, voltando lá em cima no slide, falando do refeitório. Aqui? Não. Isso, não, mais para cima. Mais um. Aí. Distribuição, copa de garçons, áreas de balcões. Essa parte também, eles não dão direcionamento para poder fazer as subdivisões, ou aí fica a critério do proprietário? Aí vai ficar a critério do proprietário. Esse daí é mais um geral, tá? Então você tem ali aqueles passinhos. Que é a parte de seleção, lavagem de cereais, pré-preparo de legumes e vegetais, carnes, massa, em sobremesas e sucos. Uhum. Aí você vai fazer esse dimensionamento conforme a necessidade do seu espaço. Vai ver, você trabalha mais com... Você nem oferece sobremesas, por exemplo. Aí você trabalha com sucos, ou você trabalha ali com polpas, ou você trabalha só com suco natural de limão, por exemplo. Então, aí você precisa de um espaço menor. Aí fica muito a critério do que vai ser ofertado ali no seu estabelecimento. Ah, certo. Tá bom? Tudo bem. Obrigado. De nada. Tranquilinho, galera? Até aí? Sim. Aí, aqui. Tava aí.
Então tá. Então agora a gente vai... Todos esses cálculos que a gente viu era de uma UAN não hospitalar. E agora a gente vai falar de uma UAN hospitalar, ou seja, aquela que é encontrada dentro do hospital. Parâmetros estabelecidos, exceto refeitório, resolução RDC, número 50, de 21 de fevereiro de 2002. E aí a gente vai calcular a área total pelo número de refeições vezes o metro ao quadrado. Então, até 200 refeições por turno, 0,45. 201 a 400 refeições, 0,30. 401 a 800, 0,18. E acima de 800 refeições por turno, 0,16. Mesmo molde de conta, mesmo molde de cálculo, área total igual número de refeições vezes metro ao quadrado por refeições. E aí eu deixei para vocês calcular, só que aí eu mudei agora o número. Vocês vão calcular uma área de uma UAN hospitalar que serve 300 refeições no maior turno, conforme a RDC número 50, de 21 de fevereiro de 2002. E aí, como que vocês vão fazer esse cálculo? 300 vezes 0,30. Que vai dar? 900? 300 vezes 0,30. 90. 900 não tem como, que vai dar mais do que 1 metro quadrado por pessoa. Então, aí, a resposta vai dar 90 metros quadrados a área total. Carol, Senão, o outro ia ser 3 metros. Fala. no caso aqui, por que a quantidade de metros quadrados é tão diferente de uma UAN comum na hospitalar? Quando você considera a área hospitalar, você pode considerar também a questão dos leitos. Então, você pode ter ali leitos fixos, pode ter um número de funcionário reduzido, você pode estar falando ali em relação aos funcionários. Então, é diferenciado porque você tem uma mobilidade daquela clientela bem diferenciada. Por exemplo, a refeição que vai até o leito. Aquele paciente, ele estará ali acometido àquele leito. Ele não vai ficar andando pelo hospital, por mais que tenham os pacientes psiquiátricos que adoram ali acompanhar as nossas consultas. Aí é muito engraçado, gente, quando eles pregam assim na gente, é muito legal. E aí você tem ali uma mobilidade reduzida, diferente daqueles funcionários que estão ali numa UAN industrial, que conversa, vai, levanta, se serve, volta, você acaba tendo um espaço diferenciado. Certo? Então, aí, a gente tem 300 vezes 0,30, 90 metros quadrados. E aí, a gente também tem um outro parâmetro estabelecido, onde a gente fala de refeitório, área para lavagem e guarda de panelas, área para recepção, lavagem, guarda de carrinhos e copa. Então, a gente vai considerar aí refeitório, 1 metro quadrado por comensal, por cliente, 3 metros quadrados para a área de lavagem e guarda de panelas, 3 metros ao quadrado para recepção de lavagem e 2,6 metros quadrados para a copa. Essa copa, ela é 2,6 metros quadrados, mas ela pode ter uma dimensão mínima de 1,15 ali. E aí, a gente vai fazer o cálculo desse espacinho. Vocês vão setorizar uma UAN hospitalar que apresenta, gente. Vocês vão setorizar essa UAN hospitalar que apresenta a área total de 90 metros quadrados. Então, você tem ali o cálculo da área total pela RDC, e aqui você tem essa setorização em refeitório, área para lavagem, área para recepção e copa. E aí, vocês vão calcular 90 metros quadrados. Carol, trouxe esse... Diga. Tem alguns hospitais que eles têm copas em cada andar. Essas copas, elas vão entrar também nessa área total? Souber, né? Aqui não diz, Danilo, aqui não menciona essa copa, tá bom? O que você pode considerar, vendo essa legislação, é, por exemplo, pegar uma dimensão mínima dessa copa por andar. Se o serviço for centralizado, você sabe que essas copas serão menores. Então, aí você pode observar ali em relação à estrutura do hospital. Tá bom. Lembrando, gente, que o hospital é ainda mais difícil a gente fazer alguma alteração. A gente já vai chegar com essa estrutura pronta.
Então, como que vai acontecer? Você fez o cálculo lá da área total, 90 metros quadrados. Você tem 3 metros direcionados para a área da lavagem. Você tem 3 metros quadrados direcionado para a recepção e você tem 2,6 metros quadrados direcionado para essa copa. Se você faz essa soma, 3 mais 3 mais 2,6, você tem um total de 8,6 metros quadrados. Eu não tenho o equivalente refeitório ali, 1 metro quadrado por cliente por comensal? Então, 90 metros quadrados menos 8,6 metros quadrados vai dar 81,4 metros quadrados. Eu posso ter um quarto de pessoa? Eu posso ter uma perna de pessoa se alimentando? Não posso. Então, eu consigo ali 1 metro quadrado por cliente, aonde eu vou atender 81 clientes por vez. E aí eu posso dividir em grupos para usufruir do refeitório. Aquela questão que eu falei, por exemplo, tantas pessoas vão às 10 horas da manhã, depois às 11, depois ao meio-dia, depois às 13 horas. Então, você tem uma divisão. Ficou claro essa setorização para vocês? Carol, cadê a área de produção dessa setorização? Não se produz nada? Pois é. Pois é. É um fator limitante. E aí a gente tem outro método, viu, Lilian? Não entra só na questão desse cálculo. Você tem aqui um outro cálculo proposto por Mesomo, para vocês verem como que esses cálculos eles não são tão aplicáveis, certo? E aqui você tem esse cálculo proposto por Mesomo também na área de UAM hospitalar, aonde você tem parâmetros ali até 200 leitos. Até 200 leitos, você considera 1,80 metros por leito. Se a distribuição for descentralizada, 20% recepção mais estoque, 50% preparo mais cocção, 30% distribuição mais demais dependências. Então, se você tem 200 leitos, a área total ali, você vai fazer a multiplicação de 200 vezes 1,80. Você tem um total de 300 metros quadrados. Desses 360 metros quadrados. Desses 360 metros quadrados, 20% recepção e estoque, 50% preparo e cocção, 30% distribuição e demais dependências. Então, se você pega esse parâmetro de Mesomo, ele é muito mais aplicável, porque ele tem uma setorização melhor. E aí você tem a distribuição centralizada também, aonde você vai considerar ali até 200 leitos, 2 metros quadrados, por leito. Então, 200 vezes 2, você tem um total de 400 metros quadrados. Essa distribuição centralizada desses 400 metros, você vai ter 20% recepção e estoque, 45% preparo e cocção e 35% distribuição. O que mudou nesse parâmetro? Preparo, cocção e distribuição. Porque se a distribuição é centralizada, eu preciso de um espaço um pouquinho maior para distribuição, comparada à descentralizada. Espera aí que eu estou tentando voltar. Aí. Comparada à descentralizada, que 30% é o suficiente. Deu para entender esse último? Para mim deu, cara. É. Aí, se você for fazer uma aplicação, Mesomo seria um parâmetro aí mais considerável para a distribuição desse espaço de UAM hospitalar. E aí você tem ainda do APU de Teixeira, né, de Teixeira et al., de 2000, página 104, aonde você tem aí um outro parâmetro, até 60 leitos, 1 metro quadrado por leito, de 61 a 150 leitos, 0,75 a 0,90 metros quadrados por leito, e acima de 150 leitos necessita-se de um estudo especial, ou seja, você não tem nenhum parâmetro estipulado. Se você quiser ali uma estrutura que atenda mais de 150 leitos, você vai precisar, então, fazer um estudo especial para ver como você vai comportar. E aí ele tem uma defasagem que não tem setorização nenhuma nessa referência. Ele só fala um total. Como que vai ser feita essa setorização a partir disso? Aí vai depender aí do jogo de cintura do nutricionista. Beleza? Dúvidas?
Dúvidas, galerinha? Por mim, não. Não. Tranquilo, Carol. Nada. Maravilha. Pessoal, a partir da próxima aula a gente vai começar aí a resolver os exercícios do AVA, tá bom? E também irei passar alguns exercícios em sala. A ideia é que eu passe esses exercícios em sala para que vocês não tenham um montante de trabalho para fazer aí gritante. Nessa disciplina, o que eu trabalho? Eu trabalho o layout, o desenho de um layout de One. No entanto, fica um pouquinho difícil fazer por essa distância. Então, a gente vai fazer trabalhos de fixação dessa disciplina, ok? O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Lembra, alguns estavam, outros não, né? Outros não tiveram aula comigo ontem. Alguns alunos chegaram a me solicitar a prova, né? E chegou o final de semana, chegou ali, né? Feriado, todo mundo. Eu tinha, né? Tava cheio de TCC aí. Então, eu vou usar esse espacinho. A gente terminou um pouquinho mais cedo e eu vou usar esse espacinho para passar as provas que não foram enviadas. Por que que ainda não houve a mudança da prova de POAM? Eu estou revendo prova por prova, porque eu vi que a percepção de vocês quanto à última questão foi uma percepção muito abrangente, ainda mais falando com as pessoas que solicitaram a questão no privado, né? Então, talvez eu tenha sido muito específica nessa questão. Então, eu estou olhando prova por prova para ver se eu considero outros parâmetros ali, vendo qual que foi o entendimento de vocês. Assim, a gente tem uma correção mais justa, beleza? Ok, Carol. Então, até semana que vem vai ter alteração dessa nota. Aqueles que não tiveram à vista, podem me chamar no privado aqui, que aí, né, quem eu não consegui enviar, já não sei quem pediu, eu uso esse espacinho e mando para vocês. Tanto de EAN quanto de POAM. Combinado? Carol, você recebeu as correções da prova? Recebi as correções da prova, Paula. Tá bom, então. Tá bom? Eu chamo você pelo WhatsApp, Carol? Pode chamar, meu bem. Até quero falar com você também. Pode me chamar sim. Falar com você sobre o TCC. Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Pessoal, quem não quer nada com prova, quem não tem dúvidas, tenha um ótimo final de semana. Muito obrigada pela presença de hoje. O que precisarem, estou à disposição. E aqueles que precisarem de mim, só me chamar no WhatsApp. Irei atender um por um. Boa noite. Um bom final de semana. Boa noite, Carol. Com Deus. Boa noite, Carol. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchau. Pessoal, eu vou cortar meu áudio aqui. Se vocês precisarem, me chama. Estarei fazendo atendimento aqui para aqueles que pediram a prova pelo WhatsApp, tá bom? Ok, professor, obrigado pela aula. Uma ótima noite. Fui. Eu que agradeço. Um bom final de semana, Douglas. Tem alguma atividade para entregar sua nesse período aí? Nessa disciplina, não. Só em exercício físico. Douglas, faz um favor para mim. Fazendo agora. Faz um favor para mim, avisa Oi. a turma que eu tô com problema para carregar a aula de vocês no YouTube. Eu tô tentando e assim que eu conseguir, eu faço. Desde segunda-feira eu tô com problema no download. Então, assim que possível, eu já atualizo e aviso vocês. Se você quiser passar para mim, eu tento postar para você. Caso Eu não você tô conseguindo. Não tem como baixar, vem direto no institucional. Então, eu preciso baixar do meu para subir. E, na verdade, não tá acontecendo nem esse download, tá dando falha. Essa aula que eu gravei. Não, então tá bom. Eu vou ter conseguir, eu te aviso, aí você posta para mim. Ok, tudo bem. Obrigada, viu, Douglas? É Um nada. bom final de semana para você. Para você também.